frequentemente, é o fato de ter visto as diferentes cores, embora a claridade acinzentada que alumiava mal o desconhecido fosse insuficiente para as distinguir, num caso normal. Estava sem chapéu e, ao mesmo tempo, vestia sobretudo de cor de avelã. Toda a sua figura tinha um ar de grande fadiga e magreza. O criado, muito surpreendido por me não ver subir para o carro, tendo-me detido no estribo, julgou que eu calcara a saia e ajudou a sentar-me, ao passo que eu perguntava à minha irmã, tomando lugar a seu lado, se aquela equipagem era, na verdade, a nossa. A tal ponto eu perdera a noção das coisas que, sentindo verdadeiro entorpecimento de cérebro por ver esse indivíduo estranho na sua frente, não dera conta de que, no caso de uma presença real de semelhante vis-a-vis, nem minha irmã nem o lacaio ficariam tranquilos, ao encará-la. Depois que me sentei, nada mais observei e perguntei à minha irmã, não viste nada na tua frente? Absolutamente nada. E por que razão me perguntaste, ao entrar no carro, se ele era o nosso? Inquiriu ela, sorrindo. Contei-lhe então o que comigo ocorrera, descrevendo minuciosamente a minha visão. Creio que conhecemos essa figura, repetiu ela. Essa risca ao lado, esse sobretudo, cor de avelã. Mas, onde vimos tal personagem? Dias depois, numa visita mundana, anunciaram-nos, de repente, que M.P. acabava de falecer em Tauta. Eu e minha irmã fitamo-nos. A esse nome, a figura afilada e sobretudo, cor de avelã reencontravam o seu possuidor. Minha irmã reconheceu-o ao mesmo tempo que eu, graças à minha descrição justa. Procuramos nos jornais a data precisa do falecimento. A morte dera-se a 14 de março, 2 dias depois da visão que tivera. Escrevi para Tauta, pedindo esclarecimentos. Responderam-me que M.P. estava de cama desde 24 de novembro e que havia caído em estado de extrema fraqueza, mas que o sono não o abandonara. Dormia tão longa e profundamente, mesmo durante as derradeiras noites da sua existência, que isto deixava a esperar melhoras. Surpreendemo-nos com o fato de ser eu a ver M.P., quando ele tinha prometido mostrar-se à minha irmã. Mas, devo acrescentar que, antes do fato aqui descrito, eu havia sido vidente certo número de vezes. Essa visão foi a que mais me impressionou, com as suas minúcias e com os coloridos diversos do rosto e do próprio vestuário. Condessa Eugênia Capinist, Condessa Nina Capinist. A segunda assinatura é a da irmã presente. O Sr. Miguel Potrovo Sonovovo, que me enviou essa narração, acrescenta que certifica que a visão da Condessa Capinist lhe fora contada antes de ele saber da morte do sujeito. Trata-se, certamente, da aparição de um morto antes do último suspiro, e mesmo muito tempo antes, mas, no estado de sono, de coma, sendo certo um desenlace fatal. Duplo de vivo, no entanto, como a do Duque da Abrantes. Neste momento expomos os fatos observados sem procurarmos explicá-los. Trata-se primeiro de saber que existem. Supor, como até hoje pouco mais ou menos se supunha, que sejam alucinações, ilusões da vista, não é hipótese aceitável para nossa crítica científica, que tem necessidade de conciliar as coincidências e de não as desprezar. Que a duquesa da Abrantes haja visto, com tal grau de intensidade, do seu quarto de dormir, sobre as margens do lago de Genebra, seu marido suicidando-se em Monte Bard, por simples acaso, é coisa com que nenhum espírito investigador pode ficar satisfeito, como supor que seja uma ilusão sem causa o fato desse russo, que havia prometido a uma dama aparecer-lhe em caso de morte, mostrar-se num carro. Depois de uma representação teatral, para cumprir a sua promessa. Ora, não são 2, 3 fatos desse gênero que eu tenho diante de mim, presentemente, para este estudo, são muitas centenas. Notaremos desde já que a nossa opinião não admite que o duplo do moribundo russo tivesse vindo sentar-se no carro. A questão dos vestuários, nessas aparições, embaraça-me sempre, repito. O corpo fluídico, o corpo astral, o perispírito não se conciliam com esses vestuários. Devemos pensar que a alma do que aparece atua telepaticamente sobre a alma da pessoa que vê, que se trata de visão subjetiva, parecendo objetiva, e que os fantasmas não são materiais, fotografáveis. Há os de outras espécies. Voltaremos ao assunto. Tais fatos são muito mais frequentes do que se julga.
Só o meu inquérito pessoal forneceu-me centenas deles e, em geral, escondem-nos. Na sua maior parte, são de tal modo circunstanciados nos seus pormenores que a visão que os anunciou é absolutamente adequada ao acontecimento. Quem não tenha experimentado por si mesmo esses fenômenos, não tem de forma alguma o direito de negar ou de duvidar deles. Se alguém me declarasse que não acreditava nos bólides, porque jamais os vira, que não admitia a existência dos cometas, porque nunca os observara, que os tremores de terra não existiam, porque ainda os não sentira, eu duvidaria, por minha vez, da sua inteligência. Um viajante célebre, que chegava do Senegal, contou-me que nunca vira um homem zombar dele com mais atrevimento do que um negro ao qual ele tivera a audácia de afirmar que a água era, algumas vezes, em França, mais dura que uma pedra. A água é dura como um rochedo. Há aqui, na verdade, com que rebentar a rir para um negro que não deixou jamais os lagos das regiões dos trópicos. Não sejamos tão negros. Pela nossa instrução geral, não devemos, em princípio, negar nada, mas estudar, discutir. Examinemos, pois, os fatos com o único fim de nos instruirmos, sem a menor intenção antecipada. As observações técnicas que vamos apresentar derramarão talvez alguma luz. Foi dirigida à Sociedade Psíquica de Londres por um eminente homem de ciência, inglês, o Dr. C. J. Romanes, a seguinte aparição de uma pessoa que ia morrer, Proceedings, Pag 440, em fins de março de 1878, pela meia-noite, e num momento em que eu me imaginava acordado, julguei ver abrir a porta situada à cabeceira do meu leito. Introduzir-se pela abertura uma forma branca que, roçando ao passar e detendo-se perto da cama, se colocou diante de mim, o que me permitiu ver que ela tinha o corpo e a cabeça envolvidos de véus brancos. De repente, levantando as suas mãos, a forma retirou os véus que lhe ocultavam o rosto e eu pude distinguir as feições de minha irmã, há muito doente em minha própria casa. Chamei-a, gritando pelo seu nome, e vi-a dissolver-se instantaneamente. No dia seguinte, um pouco perturbado pelo acontecimento, chamei o Dr. Jenner para ver a enferma, prognosticando ele que minha irmã tinha apenas alguns dias de vida. Assim foi, com efeito. Eu gozava de perfeita saúde e não era presa de ansiedades de qualquer sorte. Minha irmã era tratada pelo nosso médico habitual, que nada tinha encontrado na enfermidade que justificasse alarmes, de maneira que nem eu nem a doente nos preocupávamos com tal enfermidade. Além dessa observação singular, não tive mais qualquer espécie de visão da mesma natureza. C. J. Romanes. Que hipótese imaginar para esclarecer isso? A alucinação banal não explica essa premonição e deve ser eliminada. Pode supor-se que o subconsciente da enferma tivesse a percepção da morte iminente, contrariamente à personalidade consciente, que não supunha tal morte, e pensar, como Bosano, que tal percepção, reavivando nela os seus sentimentos de ternura pelo irmão que ia deixar, teria determinado, na mentalidade deste último, uma impressão capaz de produzir o efeito observado. Pode pensar-se também que a irmã de Romane se desdobrou realmente, transportando-se para o irmão em corpo fluídico. A seguinte observação, tirada do mesmo volume dos Proceedings, semelha-se muito à anterior. Foi comunicada a Gurney pela própria observadora, a senhora Sofia Chapronieri. Escreve ela: encontrava-me no meu quarto de dormir e despia-me com o auxílio da minha criada, a senhora Gregory, que havia 41 anos estava ao meu serviço. No momento em que me tirava um bracelete, vi imediatamente surgir, por detrás dela, aproximadamente a 2 pés de distância, uma forma que se lhe assemelhava por completo. Ela gozava então perfeita saúde. Disse-lhe: como é isto, senhora Gregory? Vejo neste momento o seu duplo. Ela respondeu-me, sorrindo: na verdade, minha senhora. E não se mostrou de forma alguma impressionada. No domingo seguinte declarou sentir-se muito fatigada e doente. Mandei chamar o médico e ele diagnosticou ligeira indisposição. Apesar do diagnóstico benigno, ela morreu de súbito, na quarta-feira seguinte. A sua morte ocorreu à mesma hora, pouco mais ou menos, em que o seu duplo me aparecera, na semana anterior. S. Chapronieri.
Estamos aptos a compreender estas relações depois da leitura dos capítulos precedentes. Todos esses fatos são muito perturbadores, muito embaraçosos, impossíveis de explicar. Não há outro meio de nos libertarmos deles senão negá-los radicalmente, atribuí-los, todos, a erros, ou até, se isso for necessário, a mentiras, a invenções romanescas. Se um só dos meus leitores pensasse assim, eu duvidaria, por minha vez, da sua sinceridade ou da sua razão. As aparições de duplos não anunciam sempre a morte, como mostraram os capítulos anteriores. Elas, porém, deviam ser aqui inscritas nas manifestações de moribundos. Por minha parte, recebi tão numerosos relatos que me é impossível publicar metade ou sequer a quarta parte deles. Sentimos-nos hesitantes na escolha. Esta comunicação pode instruir-nos especialmente. É uma das primeiras que recebemos, carta 32, creio dever levar ao seu conhecimento 3 fatos de telepatia de que afirmo a autenticidade. Primeiro fato: uma pessoa já falecida, que era minha prima e irmã, nascida e educada em Paris, tinha casado com um médico da Corrèze, região que ela, em consequência do seu consórcio, havia ido habitar. Deixara com muita pena os seus pais que amavam com ternura. Na época a que aludo, não se comunicava com Corrèze nem pelo caminho de ferro nem pelo telégrafo. Uma noite, minha prima, que dormia com seu marido, foi despertada por uma claridade que iluminava o seu quarto. A esse fulgor viu ela, perto do leito, a figura de seu pai, que lhe sorria doce e tristemente. Quando chamou pelo marido, tudo se dissipou. Seu pai, que era meu tio, morreu no dia seguinte ou 2 dias depois dessa aparição. Retenhamos desta observação a luz alumiando o quarto. Segundo fato: numa pequena localidade do Indre, vizinha da nossa, em Chabris, vivia há 35 anos, aproximadamente, um notário, o Sr. S., ligado intimamente com outro habitante da povoação, o Sr. Camilo B. Este último tinha muitos irmãos, entre os quais um, Eugênio B., que vivia em Tézé, a 20 quilômetros de Chabris, também amigo do notário, e vinha a Chabris muitas vezes. Um dia o Sr. S., passeando no seu jardim, viu dirigir-se-lhe, de um arruamento, o Sr. Eugênio B., que se aproximou em silêncio, afastando-se e desaparecendo em seguida. Muito surpreendido com isto, encaminhou-se para a casa do seu amigo Camilo, julgando que encontraria aí seu irmão Eugênio. Ora, no mesmo instante em que o notário avistara, no jardim, o seu amigo Eugênio B., que fora à feira de Montrichard, a 15 quilômetros de Tézé, morria nesta cidade de um ataque de apoplexia. Terceiro fato: a 7 de abril de 1888 morria, em nossa pequena cidade, o Sr. Henrique T., alguns anos mais velho do que minha mulher, que eu tive a infelicidade de perder, mais tarde. O Sr. T. e ela tinham sido criados juntos, como se fossem irmãos, mas, por certas circunstâncias, as relações antigas foram interrompidas e havia muito tempo que eram absolutamente estranhos um ao outro. Ora, eis o que aconteceu no dia do falecimento do Sr. T. À tarde o tempo estava esplêndido. Fomos dar um passeio, depois de termos deixado um candeeiro aceso sobre a mesa da sala de visitas, que ficava ao rés do chão e cujas janelas davam para o jardim. Entre o candeeiro e as janelas estavam 2 cadeiras. Quando reentramos do nosso passeio era noite, isto é, deviam ser 8 horas ou 8h30. Demos alguns passos, antes de entrarmos, no arruamento que ladeia a casa, e minha mulher, olhando para a janela, disse-me: "Espera." Alguém veio, durante a nossa ausência, e Josefina, a criada, mandou entrar a visita. "Está sentado na cadeira um cavalheiro que te espera." Apressei-me a entrar, abri as portas que põem o corredor em comunicação com a sala, ninguém. Minha mulher, surpreendida, disse-me: "Afirmo-te que avistei uma pessoa sentada na cadeira." Não lhe vi o rosto, porque estava de costas para a janela, mas vi perfeitamente um homem bastante nutrido, que vestia um sobretudo. Em seguida, refletindo, exclamou: "Mas parecia Henrique T." E, se bem que não acreditasse nem em espíritos nem em aparições, ficou convencida de que vira, na realidade, essa personagem. Assim, no primeiro fato, aparição antes da morte, no segundo aparição no momento da morte, no terceiro aparição 12 horas, aproximadamente, depois da morte.
L. Lotin, juiz de paz em Silsurcher, Loiretshire. Publiquei, neste lugar, o relato anterior por causa do primeiro dos 3 fatos nele indicados, que pertence ao capítulo presente. Ponho igualmente sob os olhos dos leitores atentos a narrativa seguinte, em virtude do primeiro caso que assinala. Estas observações foram-me comunicadas em 1899. A primeira relata uma aparição 15 ou 20 horas antes da morte, a segunda um ano mais tarde, carta 46, certa manhã, pelas 7 horas, senti entrar a nossa criada no quarto de meus pais, eu estava bem acordada. Uns 10 minutos depois, abriu-se a porta do meu quarto e vi entrar, nitidamente, meu pai. Assustada pelo fato da sua visita a uma hora tão matinal, e pensando que ele pretendia informar-me que a doença de minha mãe se tinha agravado, sentei-me no leito e, fitando, quis perguntar-lhe o que se passava, mas, assim que eu disse que a, vi desaparecer sucessivamente as suas pernas, o seu busto e, por fim, a sua cabeça. Um instante depois entrava, por sua vez, a minha criada. Muito sobressaltada ainda, inquiri se alguém estava enfermo. Ela tranquilizou-me completamente. O dia decorreu sem incidente. Já eu não pensava em nada, quando meu pai teve um ataque apoplético e morreu durante a noite. Passados 11 anos sobre esse triste acontecimento, era o aniversário da morte de minha mãe. Por essa ocasião, dei algumas voltas no intuito de fazer convites para a triste cerimônia e não só me fatiguei como apanhei um resfriado, tendo de recolher-me à cama. O meu receio de não poder ir à igreja era grande. No dia do aniversário, e no instante em que eu já estava acordada, ouvi ranger o soalho para o lado do quarto de minha mãe e reconheci os seus passos que a pouco e pouco se aproximavam. Estava perto de mim, não havia mais ouvia muito claramente chamar-me pelo nome que me dava quando eu era criança e com uma voz tão suave, tão lamentosa que parecia exprimir-me o seu desgosto pela minha doença e pelo trabalho que eu tivera com o aniversário da sua morte. Ao som da sua voz, experimentei uma perturbação incompreensível, fiquei como eletrizada. Tive forças para me levantar, pude assistir aos ofícios fúnebres e ir mesmo ao cemitério. Inscrevamos a primeira dessas observações no capítulo das aparições vivas aqui estudadas. Discutiremos as manifestações de mortos no tomo I. Outra aparição de moribundo algum tempo antes da morte, encontro nos meus documentos, carta 806, de 20 de outubro de 1899, uma comunicação da minha excelente amiga a senhora Victor Dobelmani, de Estrasburgo, membro da Sociedade Astronômica de França desde 1899. Relatando curiosa história apresentada como caso estranho e desconhecido pela narradora que, ao que depois me disse, não estava de forma alguma ao corrente desses fenômenos, embora tivesse feito andar mesas à roda, desde 1835, com um amigo, João Massé, em Beblenheim. Trata-se do transporte do espírito de uma rapariga, na véspera do seu falecimento, para um templo onde seu noivo, que era pastor, pregava. Ela viu, ouviu e foi vista por ele. Essa história é análoga da jovem mãe moribunda de que falaremos em breve, indo ver seus filhos do Egito à Inglaterra. Eis a narrativa da senhora Dobelmani, carta 806, a minha amiga, a senhora Turban, tratava uma sua irmã mais nova que estava doente. A casa paterna do Sr. Eites, impressor, estava situada no ângulo da Praça do Templo em Nelfi. Sua irmã dava fé de todas as pessoas conhecidas que passavam na rua situada no ângulo oposto, ainda que as não pudesse ver do seu leito. Em breve se perderam as esperanças de salvá-la. Um domingo de tarde, manifestou a irmã o grande pesar que sentia por jamais ter ouvido pregar seu noivo, que era pastor numa localidade distante algumas léguas. Caiu em catalepsia, ficando como morta durante 2 horas. Ao despertar, contou ter visto seu noivo, ouvindo pregar sobre tal e tal assunto. Morreu no dia seguinte. Feito o enterro, a senhora Turban pediu ao pastor que lhe dissesse se, no domingo de tarde, tinha pregado sobre o assunto em questão. Muito surpreendido, quase maravilhado, inquiriu: como sabe isso? Disse-mo sua noiva. É muito curioso, exclamou ele.
Imagine que, no meio do sermão, julguei ver entrar no templo uma mulher branca que se parecia com a minha prometida. Sentou-se num lugar desocupado, no meio dos fiéis, e só no fim da minha prática desapareceu. Uma pessoa surge diante de outra, no momento em que cai sem sentidos e algumas horas antes da sua morte. A narrativa foi traduzida do Journal of the Society for Psychical Research publicada nos Anais das Ciências Psíquicas, 1891, pag. 59, na primavera e durante o verão de 1886, ia eu visitar muitas vezes uma pobre mulher chamada Eunice, que vivia em nossa freguesia, Canyon. Ela estava muito doente, sofria de enfermidade dolorosa e experimentava, ao que dizia, grande prazer quando eu a visitava. Ia muitas vezes conversar com ela. Em meados de outubro, o seu estado de saúde agravara-se, mas não me parecia correr perigo imediato. Já não havia há muitos dias, quando certa noite, encontrando-me na sala de jantar com minha família, notei uma forma de mulher vestida como a senhora Eunice, com um grande avental e uma touca de musselina. Atravessou o compartimento, dirigindo-se de uma porta para outra, desaparecendo em seguida. Exclamei: "Que é isto?" Minha mãe perguntou-me: "Que tens tu?" Repliquei: "Esta mulher que acaba de passar na sala." Toda a gente rompeu a rir-se de mim, dizendo que eu estava a sonhar, mas fiquei persuadida de que era a senhora Eunice. No dia seguinte soubemos que ela havia morrido. Berta Urli. A mãe da senhorita Urli confirmou essa narração por uma carta que seria supérfluo reproduzir na íntegra e que termina assim: indo à casa dela pedir informações sobre a sua morte, soubemos que delirara e perdera o conhecimento no momento em que aparecera Berta, e que morrera de manhã. 25 de fevereiro de 1890. Annie Ross. Assim, o fantasma, o simulacro, o duplô da moribunda, fora visto muitas horas antes da morte quando ela havia perdido a consciência, caso idêntico aos que já conhecemos. Em concordância com as nossas investigações comparativas, é-nos lícito pensar que não se trata de um transporte de duplo, mas de uma ação da senhora Eunice sobre o espírito da senhorita Urli. Os vestuários, o avental, a touca de musselina, indicam esse caráter subjetivo. A aparição que se segue é da mesma ordem. 8 dias antes da morte de seu tio, um habitante do norte, das relações do Sr. A. Ernie, foi despertado, durante a noite, por uma mão que lhe passava pelos cabelos. Sentando-se na cama, viu seu tio diante de si, surpreendendo-se com a aparição e com o fato de o seu rosto não estar barbeado, como de costume. Interrogou-o, sem receber qualquer resposta, ainda que o visitante começasse a passear no quarto. Levantando-se para se certificar de que não era joguete de uma ilusão, não conseguiu lobrigar ninguém. Decorridos 8 dias, era informado do falecimento desse tio, que, achando-se doente havia algum tempo, não fizera a barba, todas as manhãs, como costumava. Mas, para que hei de revelar todos os fatos que possuo? Temos tantos e tão variados exames a resumir aqui para nossa nova instrução. É preciso não sobrecarregar este volume demasiadamente. O que ficar de reserva não se perderá, porque o que inauguramos é toda uma biblioteca psíquica. Todavia, não fecharei este capítulo sem reproduzir as linhas seguintes: os teosofistas deram o nome de visitas astrais às aparições que precedem a morte. Leadbeater assinalou um muito notável extrato das Glimpses of the Supernatural, do Dr. F. G. Lee, tomo I, pag. 64, aqui é interessante aludir. Eis o fato: do Egito à Inglaterra um casal, do qual o marido ocupava, nas Índias, alta situação, dirigia-se à Inglaterra depois de uma ausência de 4 anos para juntar-se aos filhos que deixara na mãe pátria, quando a jovem esposa adoeceu no Egito. A enferma apresentava os mais alarmantes sintomas e o seu enfraquecimento chegava, em breve, a tal extremo que se perdeu toda a esperança de salvá-la. A única coisa que a preocupava era o imenso desejo de rever os filhos, desejo que ela não deixava de manifestar aos que a tratavam. Dia a dia, durante mais de uma semana, as suas aspirações e as suas preces não tiveram outro objetivo. Se tal desejo pudesse realizar, morreria feliz, dizia ela. Na manhã do dia em que o vapor reencetava sua viagem para a Europa, a enferma caiu em profunda sonolência.
Durante as longas horas de sono, conservou-se deitada, perfeitamente calma e tranquila. Pouco depois do meio-dia, acordou de repente, exclamando: sempre os vi. Vi-os. Que Deus seja louvado. Tornou a adormecer e assim se conservou até a noite, quando rendeu a alma ao Criador. Os filhos da moribunda estavam a educar em Torquay, sob a vigilância de um amigo da família. Nesse dia brincavam, divertindo-se cada um segundo as suas preferências, com livros e brinquedos, acompanhados por uma ama seca que nunca tinha visto os pais das crianças. Inesperadamente, a mãe, como fazia no outro tempo, entrou no compartimento próximo, deteve-se, contemplou durante alguns instantes cada um dos filhos e, sorrindo-lhes, passou ao quarto contíguo e em seguida desapareceu. Os três mais velhos reconheceram-na imediatamente e ficaram muito perturbados com essa aparição. O mais novo e a ama seca viram uma dama vestida de branco entrar no compartimento e dissipar-se rapidamente. A data dessa manifestação, 1º de setembro de 1854, foi anotada com cuidado, verificando-se mais tarde que os dois acontecimentos coincidiam exatamente. O relato desse fato foi escrito numa das folhas da Bíblia familiar em que piedosamente se inscreviam os principais atos da sua vida. Neste caso, também a aparição da moribunda se efetuou antes da morte. Que um duplo se haja transportado, vestido, do Egito para a Inglaterra, é coisa que não estou disposto a admitir. Parece-me que o espírito dessa mãe agiu à distância sobre o espírito dos filhos e pessoas que os acompanhavam, que ela viu realmente as crianças, que estas a viram, por impressão ressentida, manifestando-lhes a sua imagem. Tanto neste caso como nos precedentes é preciso negar o fato relatado ou aceitá-lo. E, ainda uma vez, os testemunhos são muito numerosos e concordantes para se poderem negar levianamente, como em geral acontece. Numerosos, com efeito, mas convém saber limitá-los. O leitor desejoso de instruir-se está edificado. Quis pôr sob os seus olhos alguns dos fenômenos mais significativos. Esses fatos são de todas as épocas, e poderíamos ver sucederem-se muitos outros ao nosso exame. Mas o nosso imenso e rico panorama de observações reclama-nos. É com pesar que não menciono muitos outros casos eloquentes. No mesmo instante em que corrijo as provas destas páginas, 8 de janeiro de 1921, recebo ainda tão curiosa carta que não posso deixar de dar-lhe publicidade. Eila, carta 4362, Estocolmo, 3º de Orangeusberg, 3 de janeiro de 1921. Era em 1869. Meu irmão, que contava 10 anos, meu primo que fizera 9 e eu, que tinha 7, todos os três convalescentes de escarlatina, dormíamos no quarto de minha mãe. A propriedade ficava a 60 quilômetros de Odessa, onde meu pai se conservava, hidrópico. Certa manhã, meu irmão e meu primo pediram, ao mesmo tempo, à minha mãe que lhes dissesse qual a razão pela qual meu pai, tendo entrado em casa durante a noite, não havia acordado e por que motivo tornara a partir. Minha mãe, surpreendida, disse-lhes que ele estava em Odessa, doente, e que não havia chegado. Como não chegou, replicaram, ao mesmo tempo, meu irmão e meu primo esteve aqui. Nós o vimos. E contaram que, não podendo dormir, viram claramente meu pai entrar no quarto e aproximar-se de meu irmão, que pretendeu falar, mas que não conseguiu emitir um único som. Em seguida aproximou-se de meu primo, que, ao vê-lo, teve medo, metendo a cabeça debaixo da roupa. Dirigiu-se ainda ao leito em que eu dormia, não longe de minha mãe, contemplou-nos, encaminhando-se depois para uma porta que dava para outro quarto, desaparecendo. Tal é a fiel narrativa dos dois rapazes. Passados 4 ou 5 dias, meu pobre pai morreu. Depois dessa data, e durante todo o resto da sua vida, meu primo, que morreu apenas há 1 ano, teve medo da obscuridade, era como uma doença. Garanto-lhe a autenticidade deste fato, de que me lembram todos os pormenores. Quanto à explicação, cabe ao senhor, caro mestre, dá-la. Conde Augusto de Malachowski. Essa observação junta-se por si mesma a todas as precedentes de aparições antes da morte. O ensinamento que tiramos deste capítulo concorda com o do capítulo 2, sobre os duplos. A alma pode separar-se do corpo, durante a vida.
Acabamos de observar as aparições de vivos, precedendo a sua morte e anunciando-a, e as aparições de moribundos algum tempo antes da hora suprema. Além dessas aparições, observam-se manifestações variadas, que não são nem menos pitorescas, nem menos interessantes, nem menos instrutivas. Importa distingui-las, para a clareza do nosso estudo. Consagrar-lhe-emos o próximo capítulo. Capítulo 5. As manifestações de moribundos algum tempo antes da morte, diferentes das aparições. Devemos examinar tudo sem opinião preconcebida e com o mais severo método. Francis Bacon. Acabamos de ter sob os olhos exemplos de aparições de moribundos antes da morte. Além das aparições propriamente ditas, outras diversas manifestações da mesma ordem existem. Entramos aqui num mundo verdadeiramente extraordinário e, confessemo-lo, tão estranho que se compreendem as negativas constantes de que esses fenômenos têm sido alvo. As manifestações de moribundos, da mesma forma que as aparições, são igualmente tão variadas quão numerosas. O assunto é de uma amplidão de que se não duvida e tão vasto o que, para nele ver claro, somos obrigados a estabelecer judiciosas classificações. É todo um mundo, digamo-lo, o mundo oculto, que se trata de examinar e que, por consequência, deve deixar de ser oculto. Luz. Luz sobre todas as coisas. O progresso dos novos conhecimentos e sua propagação pela instrução geral encontra-se a cada instante com obstáculos imprevistos, e isto em todos os degraus da escala social. Ao lado dos espíritos eminentes há as almas vulgares que não raciocinam e que são hostis sem o saberem. Essas almas simples, rudimentares, têm medo de tudo. Não gostam de ser incomodadas na sua mediocridade. Evidentemente, pelo que toca às investigações psíquicas, nem toda a gente está preparada para receber livremente esses estudos sobre o conhecimento da alma e seu destino. O número dos poltrões, dos tímidos, das pessoas subjugadas é maior do que se julga. Lembro-me de que, em 1899, na continuação dessas investigações empreendidas há muito tempo por mim em várias publicações, eu escolhera, de acordo com o seu amável e erudito diretor, Adolfo Brisson, a revista semanal dos Anais Políticos e Literários para um inquérito entre os seus leitores, tão sérios como numerosos, e que largamente acudiram à chamada. Ora, em pleno sucesso, alguns desses leitores insurgiram-se contra esse livre inquérito, em nome das suas crenças religiosas, cortaram a sua assinatura e, em consequência de tal atitude, levaram o diretor da mesma revista a suspender o inquérito mencionado. Recebi grande número, mais de uma centena, de queixas e de pedidos para influir no espírito do meu excelente amigo Brisson, no sentido de ele modificar a sua decisão. Não procedi assim, não lhe comuniquei tais protestos, porque em nada eu queria fazer intervir os seus sentimentos pessoais com o risco de causar o menor prejuízo à sua publicação. A amizade deve ser, antes de tudo, impessoal e devotada. Um desses documentos acaba de cair-me sob a vista. É a carta 633 do meu inquérito, de 27 de abril de 1899, que, depois de ter me assinalado uma observação telepática das mais importantes, acrescentava, carta 633, já que tenho o prazer de escrever-lhe, permita-me. Caro mestre, que proteste energicamente contra a resolução que tomou de restringir a publicação dos interessantes artigos que apareciam nos anais. Não quer, assim afirma, perturbar um número mesmo insignificante de assinantes. Mas, afinal, perturba um número muito maior desses assinantes não continuando a procurar com eles a solução desses palpitantes problemas. Cada assinante encontra, evidentemente, na revista artigos que lhe desagradam. Que seria da redação se tivesse de suprimir todas as rubricas que não reunissem os sufrágios unânimes dos leitores? Pois que é num jornal onde o Sr. Sarcey há tantos anos nos prega a tolerância que se deixa que um ínfimo grupo de intolerantes prive de um grande gozo a imensa maioria dos assinantes. Esses estudos psíquicos, à procura do desconhecido, serão publicados em volume? Assim o desejo, mas, além do preço desse volume, que o não porá, sem dúvida, ao alcance de todas as bolsas, diversas outras razões com cujo desenvolvimento eu o não enfastiarei impedirão que muitos de entre nós o comprem.
Deus sabe, no entanto, para quantos essas questões são interessantes e que prazer é estudá-las sob a sua direção. Se a dolorosa decisão que o Senhor tomou pudesse ser revogada, considerar-me infinitamente feliz e, comigo, milhares de leitores dos anais. Desculpe-me esta longa carta. Não creio que alguma coisa do que ela diz deva entrar nos domínios da publicidade, mas, se quiser publicar a menor parcela da mesma carta, ficar-lhe-ei muito reconhecido se eliminar o meu nome. Assim mesmo, a própria autora desse protesto julgava prudente convidar-me a esconder o seu nome que tenho aqui, diante dos meus olhos. Eis a humanidade. E deseja-se o progresso da instrução geral. Felizmente, para as minhas investigações, continuaram a comunicar-me parte das observações relativas a esses emocionantes fenômenos. Tendo revisto cuidadosamente o manuscrito deste volume, antes de o mandar para o prelo, recebi novos documentos durante o tempo em que procedia esse trabalho. Escrevi estas linhas a 30 de novembro de 1920, e a última carta recebida, ontem, tem o número 4332. Os meus leitores são os meus melhores colaboradores. A existência do espírito independente do corpo, podendo atuar à distância, não continuará a ser objeto de qualquer dúvida para os que lerem as páginas precedentes, depois de todas as observações positivas que me concederam a honra de enviar-me, que eu muito agradeço aos meus correspondentes que, por esse modo, quiseram associar-se à investigação da verdade, até hoje desconhecida e conservada fora do quadro das ciências clássicas. Disse noutro ponto que, além das aparições de moribundos antes da morte, há variadas manifestações da mesma ordem. A que vou apresentar é verdadeiramente surpreendente. Carta 977. As suas buscas sobre essa tão atraente questão causaram-me o mais vivo interesse. Tendo sido, sobretudo, impressionado pelo grande número de fatos que apresentou, tive a fantasia de, por minha parte, abrir um inquérito acerca da existência de observações análogas. Avalie a minha surpresa quando a primeira pessoa a quem me dirigi, um dos meus mais estimados parentes, teve ensejo de me relatar 2 casos de telepatia idênticos aos que o senhor conta. Garantiu-mos como autênticos, e não há motivos para duvidar da sua boa-fé. Espero que possam contribuir para esclarecer esse domínio ainda tão obscuro e misterioso da nova ciência. Trata-se de meu próprio bisavô. A antiguidade do fato em nada diminui a sua veracidade. O meu antepassado era construtor de órgãos, e como tal havia exercido a sua profissão em diferentes localidades da Alsácia, quando empreendeu a montagem de um órgão na aldeia protestante de Ernolsheim, Baixo Reno, deveria ser este seu último trabalho. Antes de concluir inteiramente o instrumento, apenas lhe faltava afiná-lo, caiu gravemente enfermo e foi levado, moribundo, para a sua terra natal. Esperava-se a sua morte de um instante para o outro. Silenciosos e tristes, parentes e amigos rodeavam o leito do agonizante. De súbito, ele, que durante certo tempo não dera sinal de vida, erguendo-se na cama, disse com voz clara e tranquila: "Nada aí falta, tudo vai bem." Em seguida, recaindo sob os almofadões, exalou o derradeiro alento. Ninguém, seria escusado acrescentá-lo, compreendeu o sentido das últimas palavras do moribundo, mas não tardou a fazer-se luz sobre elas. Volvidos 2 dias, os parentes do falecido receberam uma carta do pastor da comuna a que se destinava o órgão, na qual o sacerdote os informava de um fenômeno extraordinário que na noite precedente ocorrera na sua igreja. Ouviram-se, de repente, os sons do novo órgão, em que ninguém havia tocado até esse momento. Ele e o professor tinham acordado, correndo ao templo, mas não encontraram ninguém, apesar de terem procurado muito. O próprio teclado estava fechado à chave. Era inexplicável. O que haviam podido distinguir nitidamente era que o órgão tocava admiravelmente, embora não estivesse afinado. Ele, pastor, pensara que poderia existir nesse fato alguma relação entre o construtor do órgão e o fenômeno, e foi sob tal impressão que escreveu. Essa carta abria os olhos àqueles que haviam assistido à morte de meu bisavô, fazendo-lhes compreender o sentido das palavras misteriosas do moribundo.
Com efeito, se o acontecimento foi tal como é relatado, não se poderá negar que tenhamos nele um dos mais estupendos casos de manifestações de moribundos, o espírito inquieto do artista, destacando-se do corpo antes da morte, atravessando o espaço e indo certificar-se da perfeição da obra que ficara por concluir. Que insondável mistério representa semelhante ato? C.H. Hoffmann, estudante de filosofia, Rua Finkmatt, Estrasburgo. Confesso que essa história é das mais incríveis, das mais fantásticas. Pareceu-me inadmissível, especialmente por causa dos folhes do órgão. Mas as informações que obtive a respeito dela mostram que foi aceita pela família do construtor, que piedosamente a conservou na sua memória. Pode ter havido qualquer exagero na impressão de que o órgão tocava maravilhosamente, todavia, não se trata de conto arquitetado no vácuo. Além disso, os documentos reunidos nesses dois estudos estabelecem a existência da força psíquica, que pode destacar-se do corpo e agir à distância. O fenômeno passou-se antes da morte, transmissão de força. Pretender-se-á sempre que isto não é verdadeiro, que as narrativas foram inventadas, que são ilusórias, falsas, etc. Assim. É fácil negar. Quanto a nós, que já conhecemos tais fatos em número respeitável, compará-los-emos entre si, verificando que se confirmam uns pelos outros, e afirmaremos que a vontade do homem não está confinada na periferia do seu organismo. Isto não é uma sensação subjetiva, interna. É uma operação objetiva, exterior. Aqui está outra da mesma natureza, igualmente objetiva. Reproduzo a das cartas que recebi em 1918. Trata-se de manifestação de moribundo, 48 horas antes do falecimento, no estado comatoso inconsciente, carta 4001. Há 8 anos estava eu nos primeiros tempos do meu casamento, e já me alvoroçava a esperança da minha futura maternidade. Vivíamos então no mesmo compartimento que ainda hoje ocupamos, na Rua Nobel número 5, em Paris. Uma noite, pelas 3 ou 4 horas aproximadamente, fui despertada bruscamente pelo ruído produzido pela janela da sala de jantar, abrindo-se com violência. Espera, pensei eu, como a noite está ventosa. Levantei-me e fui fechar a janela, pensando que me teria esquecido de desandar o fecho, o que, no entanto, me não parecia provável. Ia tranquilamente tornar a deitar-me quando, de repente, a minha atenção foi atraída, na obscuridade em que então me encontrava, por larga mancha luminosa visível sobre a parede, a um canto da dependência. Era obrigada a passar perto desse sítio, para reentrar no meu quarto. Essa mancha tinha o aspecto de um círculo deformado em certos pontos, e projetava uma claridade muito suave e difícil de descrever, vagamente lunar e ao mesmo tempo fosforescente. Aproximei-me, maquinalmente, pus a mão em tal claridade, procurando explicar a sua proveniência. Dirigi-me à janela. Não havia luar, tudo era escuridão, toda a gente dormia nas casas próximas, nenhuma luz vinha de fora. Não se tratava, pois, de reflexo. Nesse instante, senti medo estúpido, irracional, que me fez gritar, chamando meu marido. Ele acordou, ligou a eletricidade do nosso quarto, encaminhou-se para a sala de jantar e nada conseguiu descobrir. Atribuindo eu mesmo ao meu estado fisiológico essa excessiva nervosidade, voltei para o leito, readormecendo tranquilamente. No dia seguinte, despertei pelas 7 horas da manhã, ao ruído de estalidos muito fortes que dir-se-iam vir da mesa da sala de jantar, que eu podia distinguir da cama. Pareceu-me que pressão formidável se exercia sobre o aludido móvel. O ruído durou o tempo suficiente para que eu acordasse completamente para acordar também meu marido, que por fim ouviu tal barulho. Possuíamos um gato ainda novo, e o mencionado animal, encontrando-se junto da mesa na referida ocasião, deu mostras de inquietação singular. Tomou uma atitude de defesa, arqueando o dorso e eriçando o pelo. Os seus olhos pareciam fixar-se em qualquer coisa que só ele via. Verificamos depois que a mesa estava rachada em todo o comprimento. Nessa época, o pai de meu marido, que vivia em Marsella, achava-se gravemente enfermo de gripe infecciosa. Havia 8 dias que estávamos ao corrente da sua doença.
Invadidos por triste pressentimento, em consequência desses estranhos fatos, julgamos que durante o dia seríamos informados do falecimento do enfermo, mas não, soubemos que nesse instante ele caía em estado comatoso, para morrer 48 horas depois. A carne palpitava, portanto, ainda, quando a parte essencial desse ser já estava longe. Durante os 2 dias que se seguiram, o doente só pronunciou algumas palavras. Na quinta-feira de manhã, dia da sua morte, em certo momento, pareceu retomar conhecimento, perguntando à sua mulher quantas horas eram. 9, respondeu ela. Pois, não é ainda 1 hora, replicou, impaciente. Foram estas as suas últimas expressões. Pela 1 hora, justamente, expirava. Deixo ao grande sábio, que o senhor é, a tarefa de discutir esses fatos. Eu, na minha ignorância e na minha franqueza, apenas posso registrá-los. Senhora P. Gairaldi. Ignorantes, minha senhora, todos nós somos, e eu em primeiro lugar. Há aqui um fenômeno físico real, objetivo, como do construtor do órgão, a mesa rachada, uma janela que se abre, um gato que tem medo. Sem dúvida que se pode acusar o vento, a temperatura, o trabalho molecular da madeira, etc., mas isso é muito hipotético. E o falecimento de um homem que sabia que ia morrer? Devemos negar tais narrativas pelo fato de nos parecerem inexplicáveis? Seria mais simples, evidentemente. Essas manifestações de moribundos, antes da morte, não são muito raras, ainda que menos frequentes do que as que coincidem com a morte. Nas milhares de respostas ao meu inquérito, poder-se-ia estabelecer uma estatística de certo valor. Notemos a mancha luminosa observada. Tornaremos a encontrá-la em outras narrações. O nosso estudo desenvolve-se. Os fenômenos de que aqui nos ocupamos ligam-se uns com os outros, revelando-nos a existência das faculdades misteriosas da alma humana, mas diferem singularmente. Em que categoria hei de classificar a seguinte carta que me foi dirigida a 13 de janeiro de 1913? Ela prende-se, em todos os casos, com esta série e durante a morte, para mais, assinala atos materiais, físicos, mecânicos, como as precedentes. É textualmente transcrita, carta 2313, caro mestre, acabo de reler a sua obra sobre as forças naturais desconhecidas e não creio que um espírito, por menos sério e refletido que seja, possa, de hoje em diante, duvidar da realidade desses curiosos fenômenos. A minha convicção é tanto mais profunda a esse respeito quanto é certo que já uma vez na minha vida experimentei pessoalmente a influência dessas forças ignoradas. Se bem que essa manifestação não tivesse a importância de certos fatos relatados nos seus livros, nem por isso deixou de me impressionar pelo seu caráter estranho, completamente fora das sensações normais da existência. Envio-lhe para que a junte aos numerosos documentos que possui. Eis o fato, simplesmente exposto, e, afirmo, sem o menor exagero. Não é, de resto, a sinceridade o seu único interesse. Nos princípios de 1907, meu pai, que então contava 84 anos, era ainda homem vigoroso e ágil, apesar da sua idade avançada. Gozava de perfeita saúde e andava muitas vezes 18 quilômetros a pé, à tarde, a isto chamava ele fazer o seu pequeno passeio depois de almoçar. Em um certo dia do mês de março de 15 a 20, mas a exatidão da data não tem grande importância, meu pai, minha mulher e eu estávamos reunidos à mesa do almoço. A conversa, seguindo o seu curso habitual, havia se interrompido por instantes. Eu tinha os olhos fixados nos objetos que estavam à minha frente. Ao erguer bruscamente a cabeça, olhei meu pai com uma sensação do mais profundo assombro. Parecia-me que, tendo morrido há 10 anos, talvez, ele retomava o seu lugar entre nós. Isto durou um instante apenas, mas a impressão sentida foi extremamente violenta. Passados alguns dias, meu pai caía subitamente de cama, morrendo a 24 de abril, depois de 16 dias de doença. Conservei sempre a convicção de que recebi, nessa conjuntura, a advertência de um acontecimento que nada deixava prever. Seu discípulo sempre fervoroso, sempre devotado à Chèvre Moncroix de Vendée.
Essa estranha visão de um homem, de quem eu pessoalmente conheço o valor moral e a ponderação científica, é tão certa quanto inexplicável. Prova-nos, especialmente, que o nosso ser psíquico é dotado de faculdades supranormais e que há nele toda uma ordem de coisas desconhecidas a explorar. Aludiremos mais adiante aos avisos no momento da morte. No caso presente trata-se de visão premonitória, aproximadamente um mês anterior ao dia do falecimento e sem indicação normal do predestinado. Prossigamos em nosso estudo comparativo. A curiosa comunicação seguinte sobre fenômenos estranhos, tendo precedido o falecimento, foi-me enviada de Buenos Aires. Não posso resistir ao desejo de pegar na pena para informá-lo de alguns fatos inexplicáveis ocorridos na minha família, em que não existem nem supersticiosos, nem histéricos, nem anormais. Quanto a mim, exerço uma profissão liberal, com a numerosa clientela, encontro-me na plenitude do meu equilíbrio físico e mental e nunca tive a ideia de me consagrar a exercícios espíritas. Sou materialista convicto e creio que aquilo a que chamamos espírito não é senão matéria, e que a elaboração do pensamento é tão material como as funções da digestão. Os nossos sentidos não nos permitem conhecer o mistério que nos rodeia, eis toda a diferença. Não se inventaram, por enquanto, aparelhos para penetrar esse mistério. Dito isto, eis o caso: habitávamos uma cidade do norte da Espanha, na costa do Mar Cantábrico. Era eu ainda criança quando minha irmã adoeceu gravemente. Num compartimento próximo, que era a sala de jantar, minha mãe e duas das minhas outras irmãs velavam a doente. Em dado momento minha mãe pediu a uma das filhas que se fosse deitar, ao que ela obedeceu. O seu quarto dava para a sala de jantar, que ficava mesmo em frente do quarto da enferma. Instantes depois minha irmã voltou para a sala, dizendo ser preferível que a outra fosse repousar, porque ela não tinha sono. Assim aconteceu, mas, por sua vez, a que havia saído em último lugar voltou por seu turno, insistindo com a mãe para que se recolhesse ao leito. Minha mãe repreendeu-as por serem medrosas na sua idade, 20 e 21 anos, sem que elas todavia revelassem o motivo que as afastava do quarto, por temerem censuras. Por sua vez, foi minha mãe deitar-se, deixando a porta entreaberta justamente como as filhas haviam feito, porque o compartimento apenas era iluminado pela luz da sala de jantar, de onde se vigiava a doente. Ora, a permanência de minha mãe no quarto também não foi longa, pois ela não tardou a reaparecer na sala de jantar, pálida e fortemente impressionada. Foi então que eu as interroguei nestes termos: vejamos, que foi que vos aconteceu? Ao explicarem-se, vi que todas haviam experimentado a mesma coisa. As três tinham se deitado e pouco tempo depois sentiram um ruído no colchão e a cama começou a agitar-se como se dentro dela estivesse um animal inquieto. Saltaram para o chão, espreitando para baixo no intuito de descobrirem a causa do abalo. Nada descobrindo, tornaram a deitar-se, mas em breve voltavam a sentir no colchão o mesmo ruído estranho que as tinha alarmado. Por isso mesmo, todas renunciaram a dormir em tão extraordinária cama. No momento em que comentavam as suas impressões, ouviu-se o estrondo das portas de um armário da cozinha próxima, que batiam como se fossem impelidas por vento furioso ou por braços hercúleos. E, no entanto, a cozinha estava sossegada, não havia vento e todas as portas se conservavam hermeticamente fechadas. Minha irmã morreu nesse mesmo dia, ou seja, pouco tempo passado, e esse fenômeno precedeu a sua morte. Assinalo-lhe esses fatos, sem comentários. A não termos de supor que todos os narradores de tais acontecimentos sejam loucos, parece-me que somos forçados a aceitá-los, apesar de inverossímeis. Era ainda uma das manifestações antes da morte. A carta continuava assim: ao cabo de alguns anos, a mais nova das minhas irmãs, elas eram 4, a mais velha, que falecera, as duas de que venho de falar e esta, a mais nova, caiu de súbito atacada pela varíola, sendo instalada no mesmo quarto em que a outra morrera. As duas que mencionei tinham casado e viviam na República Argentina, numa das cidades do interior. Meu irmão, o mais velho de nós todos, residia na capital, Buenos Aires.
Uma noite, estava ele deitado e preparava-se para ler os jornais, quando, de repente, ouviu na cabeceira do leito um ruído estranho que semelhava ao produzido por um grande relógio no momento de bater horas. O ruído foi tão forte que sua mulher, que dormitava, despertou em sobressalto, e renovou-se, com intervalos, durante alguns minutos. Decorrido um instante, ouviram um estrondo no quarto de banho. Meu irmão, julgando que tal estrondo fosse motivado por qualquer janela aberta, saltou do leito para ir cerrá-la, verificou, porém, que tudo estava em ordem e que portas e janelas se encontravam perfeitamente fechadas. No mesmo momento, uma das minhas irmãs, que residia numa cidade do interior, estava sentada no leito, dando de mamar ao seu filho mais novo, enquanto junto dela o marido dormitava. Repentinamente notou que a silhueta da irmã que ficara na Espanha se desenhava na parede e chamou a atenção do esposo para o fato extraordinário. Ela afirmava até que a figura era tão nítida e se destacava tão claramente que, ao acabar de amamentar o filho, pegou num carvão e esboçou a mencionada silhueta o mais fielmente possível para mostrá-la à nossa outra irmã, pois viviam na mesma casa, porque seus maridos, além de serem irmãos, eram também associados. Deve haver nisto qualquer exagero. O mais singular, no meu entender, é que os ruídos estranhos ouvidos por meu irmão e minha cunhada em Buenos Aires, e a silhueta vista por minha irmã e meu cunhado, coincidiram com o falecimento da que a varíola vitimava na Espanha, quando todos ainda ignoravam que ela estivesse doente. Nessa época vivia eu na Espanha. Na véspera da morte da minha irmãzinha, dormia, assim como um de meus irmãos, numa casa habitada por um carniceiro que possuía muitos cães. Durante toda a noite esses cães não nos deixaram dormir, uivando lamentosamente sem descanso. Minha irmã faleceu na tarde do dia seguinte. Autorizo, com prazer, a fazer desta carta uso que quiser, mas desejo conservar o anonimato. Com esse intuito assino com um pseudônimo, modificando um pouco o meu nome. Dada a profissão que exerço, poderia ser prejudicado se soubesse que eu me interesso por essa espécie de estudos. Não tenho coragem de lutar contra os preconceitos da sociedade ignorante e superficial, ainda que, como já disse, seja convicto materialista. Para o caso em que me faça a honra de acusar a recepção desta carta, tenho meu nome e a minha direção no alto da página. Saúdo com a maior consideração Sarceda Zacal, em Buenos Aires. Que esses fatos, que me são enviados de toda parte do globo, não tenham qualquer causa e significação, não sejam mais do que ilusões, alucinações, parece-me coisa que nenhum dos meus leitores suporá. E essa outra manifestação de moribundo, igualmente anterior à morte, que me foi comunicada por um homem muito sério de quem pude apreciar o caráter refletido e ponderado como a precedente, vai textualmente transcrita, carta 945, Luneville, 30 de setembro de 1900. Caro mestre, tendo lido o seu livro Desconhecido, creio do meu dever assinalar a sua atenção o seguinte caso ocorrido na minha família. Em 1857, tinha eu então 3 anos, meus pais já habitavam a casa em que ainda vivo atualmente. Essa casa fica situada no meio de um jardim e aproximadamente a distância de 80 metros de toda comunicação com o exterior. Vivíamos no rés do chão, servindo o primeiro andar para arrumações. Era aí que se guardavam as esteiras e os cestos vazios, somos jardineiros de pai a filhos. O leito estava colocado em uma alcova situada no compartimento de leste, com uma janela para o sul. A alcova fechava-se por meio de 2 portas de madeira de pinho. Certa noite, meus pais ouviram, nitidamente, um ruído no compartimento superior, semelhante ao que produziria um desabamento sobre o soalho, de muitas pilhas de cestos vazios. Minha mãe atemorizou-se, mas o marido tranquilizou-a, dizendo-lhe que deviam ser gatos que, brigando, teriam provocado tal desabamento. No dia seguinte verificou-se que tudo estava em ordem e que nada havia sido desarranjado. Alguns instantes depois, 3 pancadas muito nítidas ressoaram contra a janela do quarto que se encontrava pouco mais ou menos a 1 metro de distância das suas cabeças. Meu pai saltou vivamente do leito, abriu a janela que dava para o jardim e exclamou: "Quem está aí? Que querem?" Não recebeu resposta alguma.
Em seguida, após ter explorado os arredores, tornou a deitar-se, julgando-se objeto de uma farsa de mau gosto da parte de um vizinho. Pouco depois de se meter na cama, e estando as portas e as janelas bem fechadas, ouviram-se 3 novas pancadas e dessa vez contra a porta da alcova, no interior do quarto. Tais pancadas eram semelhantes às que produziria um grande anel, em vigorosa mão, batendo na porta mencionada. Dessa vez, meu pai, achando que o caso se tornava cada vez mais inexplicável, teve o pressentimento, que comunicou à minha mãe, de um apelo sobrenatural proveniente de minha avó materna, que estava doente, mas que havia deixado, nessa tarde, sem que o seu estado ameaçasse complicações. Todo o ruído sossegou e, logo que amanheceu, correram à casa da enferma, que distava 2 quilômetros. Ela disse-lhes que tinha pensado muito neles nessa noite, temendo que os não tornasse a ver. Morreu nesse mesmo dia e nem